Olá, você que acompanha a programação da TV Justiça. Começa agora mais um Direito Sem Fronteiras. O programa de hoje fala de um crime antigo que muitos de nós conhecemos somente pelo cinema: a pirataria marítima. Mire no mastro e derrube a bandeira deles! Os primeiros filmes em que os saqueadores dos Sete Mares eram os protagonistas começaram a ser feitos em 1935. Esse aí, de 1940, consagrou um dos artistas do gênero, Errol Flynn, sem perna de pau e tapa-olho. As décadas se passaram e os piratas continuam na ativa. Na vida real e nas telonas. Trocaram vestimentas chiques e espadas por poucas roupas e metralhadoras. A verdade é que ainda saqueiam qualquer navio no qual possam obter algum tipo de vantagem, seja pela carga ou pelo pagamento de resgate. Os lobos do mar de séculos atrás permanecem aterrorizando tripulações do mundo todo. E esse terror citado na reportagem vem por meio de sequestros, assassinatos, roubos. E estão aqui nos estúdios da TV Justiça para conversarmos sobre os piratas do mar, o mestre em Direito e especialista em Segurança da Navegação, Nelson Esperanza Filho, e Werner Risk, especialista em Direito Marítimo e integrante da Associação Brasileira de Direito Marítimo. Antes de mais nada, agradeço muito a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito desse tema, que muito provavelmente talvez já esteja suscitando na mente dos nossos telespectadores a pergunta sobre como um crime que é tão antigo, na verdade, ele antecede até mesmo aqueles piratas da perna de pau, retratados por Errol Flynn na década de 30 no cinema, e há diversos registros praticamente desde o início da navegação. Júlio César foi prisioneiro de piratas, inclusive, o que motivou, inclusive, uma reação muito forte quando teve a oportunidade de combater piratas, salvo engano, no mar Mediterrâneo. Mas a gente vem para hoje em dia, na verdade. Então aí vem exatamente a pergunta: como esse crime tão antigo, apesar de toda a tecnologia que nós temos envolvendo os sistemas de navegação, como ele ainda persiste dessa forma que chega a causar problemas e preocupar as nações? Sim. Então, a pirataria marítima, assim, ela é um delito que sempre vai existir. Ele independe até da época mesmo, da época histórica onde ele foi praticado. Porque, na verdade, o fator, vamos dizer assim, maior da presença desse crime, desse tipo de delito, no caso, é exatamente uma questão, na verdade, de oceanopolítica, até, vamos dizer assim, de uma questão geográfica, estratégica para o cometimento desse delito. No caso, tem algumas áreas do globo que simplesmente favorecem a prática desse delito por conta que são gargalos, né? São gargalos onde hoje, né, até atualmente, a velocidade do navio tem que ser reduzida ou simplesmente tem várias rotas que convergem para essa mesma área, e isso favorece a prática desse tipo de delito. Um outro fator que também favorece é a ausência de Estado. Quanto mais fraco é o Estado numa determinada área, maior a probabilidade também dessa área, geograficamente, vamos dizer assim, favorável a essa prática desse delito, também favorece a prática desse delito, porque o Estado não tem daí força para coibir sozinho esse criminoso que fica em terra, que essa que é a grande preocupação também. Em paralelo, talvez os piratas estejam avançando também um pouco tecnologicamente falando. Sim. Eles hoje usam barcos rápidos que conseguem cobrir uma área muito maior e usam GPS. Sim. Então já contam com a bordo, os piratas têm a bordo já técnicos como operando no GPS e conseguem localizar a embarcação muito mais fácil e cobrir uma área muito maior. Cada vez mais eles conseguem ir mais longe da costa, coisa que antigamente não se via. Uma pergunta que talvez até ocorra aos telespectadores é porque existem certas questões que são curiosas. Simbologias universais, se fala em pirata, já se lembra exatamente daquele pirata retratado, popularizado nos filmes como vimos agora há pouco. Pegando essa referência cinematográfica, aquilo que vimos no filme Capitão Phillips, ele é mais ou menos daquela forma, o modus operandi, o que é retratado é real? Sim. Aliás, é exatamente aquele modo mesmo. No caso, a pirataria marítima ela funciona numa tática que é conhecida como tática de emboscada. Simplesmente vaza uma informação que normalmente vem do porto,
interna do Estado ou das autoridades portuárias, vaza uma determinada informação, isso vem da corrupção das autoridades ali locais e tal, ou até de outras autoridades, alguém infiltrado no navio, alguém que vai lucrar com isso e tal. E daí dessa informação simplesmente se consegue rastrear a embarcação, como até o doutor comentou também, através do uso das chamadas naves-mães e tal, que são navios que têm esse GPS, tem um sistema de radar já bem mais avançado, consegue carregar mais tripulantes, mais piratas que soltam as embarcações menores, que são os esquifes, né, que são as mais rápidas, conseguem dar um alcance maior e eles aguardam essa embarcação entrar num ponto de gargalo, um ponto mais favorável e atacam de emboscada. Foi exatamente o caso do Capitão Phillips mesmo. O que se viu no caso do Capitão Phillips, o filme do Capitão Phillips, era uma embarcação despreparada para responder à altura, vamos dizer assim. Na prática, acontece que cada vez mais tem sido como a contratação de empresas de segurança privada em embarcações comerciais. Sim. Então, a história do filme é uma embarcação que não tinha segurança a bordo e que não tinha procedimentos de reação previstos em diretrizes da IMO, por exemplo. Eu quero já entrar nesse aspecto, inclusive, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta bastante específica, que falando em direito marítimo, aliás, é um tema por excelência muito afeto à questão do direito internacional. E aí vem a questão das águas nacionais e águas internacionais. Essa é uma relação que torna o acompanhamento disso bastante delicado por todo o trajeto que é feito naquelas regiões que são fortes em relação à pirataria, que é um outro tema que eu quero abordar daqui a pouco. Sim. De que maneira se dá isso, essa questão de águas nacionais e internacionais? O primeiro ponto é o seguinte, pelo conceito clássico de pirataria da Convenção Internacional de Direito do Mar da ONU, pirataria é um ato necessariamente em alto mar, de uma embarcação, tripulação de embarcação com a tripulação da outra, e com fins privados, um ato de fins privados. Então, todo ato praticado nesse mesmo sentido, porém em águas territoriais ou em mar territorial, seja rio, seja mar territorial, não é tecnicamente pirataria. E isso às vezes distorce, inclusive, números quando se percebe, por exemplo, números da Ásia, etc. Nem tudo que se chama de pirataria é tecnicamente pirataria. Seria mais um crime comum de roubo ou assalto a bordo. Aí elegido por lei nacional. No caso de pirataria, nós estamos diante de uma coisa pública universal, que é o alto mar. Então, nesse caso específico, é o que se chama de jurisdição universal. Todos os países têm jurisdição sobre aquele território, com direito a ter a obrigação de coibir pirataria. Eu vou aproveitar, então, justamente uma situação bastante específica e que é registrada, inclusive, no Brasil, que são os ataques que são feitos também com modus operandi semelhante, barcos pequenos ou, às vezes, até por terra mesmo, a invasão de navios nos portos. Nesse caso, não seria pirataria? Não é pirataria. Aí é o chamado roubo armado a navio, até que a IMO classifica, o IMB também classifica dessa forma, que é um problema interno do Estado, né? Um crime comum, um roubo comum. E no caso da pirataria, quando acontece um ataque em águas internacionais, de quem é a responsabilidade? De quem apresar. Quem fizer o apresamento, que é a captura desses indivíduos, ou do navio pirata com os indivíduos, quem faz essa captura é a parte legitimada a conduzir esses indivíduos para o estado deles e julgar esses indivíduos conforme a lei interna desse estado. E isso aí causa um monte de problemas, porque nem todo estado tem na sua legislação um crime de pirataria marítima. O Brasil, por exemplo, não tem. Agora aí vem uma situação hipotética. Sou capitão de navio e estou em águas internacionais. Vejo que vou ser atacado. A quem peço socorro? Nossa, tem várias táticas, né? Tem diversas táticas, né? Que são, até em alguns trabalhos e tal que eu fiz, eu denomino que é assim, a governança, que seria a solução dada pela parte, né? Na gestão do próprio risco e aí contar com a autoridade também, que no caso seria a Marinha de Guerra. Nesse caso, a parte tem algumas manobras que ela mesma, a vítima mesma, toma. Uma delas é soar o alarme, um alarme alto, estridente, e ele liga para uma autoridade, que aliás é um centro antipirataria, que tem sede em Londres, que é mantido pelo IMB, que tem a função de alertar a autoridade marítima mais próxima desse incidente. Eles conseguem fazer isso através de sistema de GPS também, desse monitoramento todo. Então, eles alertam um navio de guerra mais próximo para tentar se deslocar o mais rápido possível ali para aquela região. Independente da nacionalidade deles? Independente da nacionalidade, sim. Se você for atacado na costa da Somália, depende da sua religião, você pede ajuda para alguém. Depende de quem for a sua religião.
Por isso que lá é um ponto já conhecido, quase folclórico até na própria mídia, até por conta do próprio filme que vimos em termos de ataques de piratas. Os piratas somalis são muito famosos, na verdade, hoje em dia. E especificamente na Somália, a história é interessante, que há duas correntes de como surgiram os piratas somalis. Uma delas diz que em 91, com a queda do Estado, com a derrocada do Estado, passou-se a permitir, a não se coibir a pesca de outros estados e derramamento de lixo tóxico na costa da Somália. Então os pescadores ficaram ociosos. E esses pescadores se uniram então aos milicianos e aí juntou-se a fome e a vontade de comer. Na prática, passou a se permitir que os milicianos fossem a bordo para a prática de pirataria. Inicialmente, muito mais pedidos de um tipo de indenização pela passagem, uma taxa de passagem. Depois passou-se a sequestrar o navio em troca da carga, roubar carga em navio e mais tarde pedir resgate por sequestro, que pareceu ser o mais rentável no final das contas. A falta de Estado no local é o que mais permite esse tipo de crime. E com um agravante, mesmo que um terceiro país se disponha em mar aberto, em alto mar, fazer a presa da embarcação e a presa dos piratas, eventualmente esse país teria que trazer à sua jurisdição esses piratas apresados para julgamento, o que nem sempre acontece por questão de custos, inclusive, Sim. E eles seriam um problema social no país quando fossem encaminhados. Então, na prática, muitas vezes são desarmados e devolvidos à costa. Há até casos em que a embarcação, a própria autoridade que apresou ajuda a consertar o motor da embarcação pirata para eles poderem voltar para a costa. Então, na prática, eles voltam em uma semana a ser piratas novamente. Vão só comprar mais armas e voltam. Vamos a uma breve pausa no nosso programa Direitos Sem Fronteiras de hoje. A gente aguarda você daqui a pouquinho. Estamos de volta com Direitos Sem Fronteiras, hoje tratando da pirataria marítima. Quando falamos de piratas, pelo menos daqueles particularmente do período do século XVIII, entrando talvez um pouquinho no século XIX, havia determinadas classificações. Além dos piratas, nós tínhamos a possibilidade, se chama historicamente de bucaneiros, e também os corsários, que recebiam a carta de corso e que alguns inclusive viraram nobres, como o caso de Sir Francis Drake, que tinha uma atividade de corsário e acabou se tornando um nobre da corte inglesa. Esse tipo de apoio por parte de governos existe ainda de forma velada ou alguma suspeita? Isso ainda acontece? Existe um corsário moderno? Então, pelas minhas pesquisas, né, legalmente não pode haver a carta de Marque, né, que é a carta de corso, não pode haver, é uma prática totalmente proibida no direito internacional, então, não existe, legalmente. Naquela forma legal que existia essa autorização que era repassada. Exato, por um Estado, então, legitimação por parte de Estado não pode ter. Na verdade, eu até acredito, até onde eu pesquisei, que não existe mesmo. Hoje, até o que a gente fala é que há um tipo de pirataria, que eu até critico muito, que é a denominação que é chamada pirataria política, que é uma pirataria que tem finalidade privada, mas ela tem uma segunda finalidade, que é apoio ao terrorismo. Porque o terrorismo ele gasta muito dinheiro, então ele precisa obter dinheiro de uma determinada forma. E não é todo terrorismo, todo grupo terrorista que tenha uma fonte de renda, vamos dizer assim, mais estável e tal. Então, nesse caso, eles podem se apoiar muitas vezes em atos de pirataria mesmo. Porque com um sequestro mesmo, que tem uma alta rentabilidade, sei lá, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões em um sequestro. Às vezes tem muitos no ano. E então, como ele é altamente rentável, pode acabar esse dinheiro sendo desviado para organizações terroristas. Para esse tipo de pirataria, há uma denominação na doutrina que é a pirataria política, que apesar de privada, ela tem uma finalidade secundária política por conta de existir para apoio ao terrorismo. No caso, se confundiria especificamente com o terrorismo de acordo com a legislação de cada país, que ela varia, de certa forma, a própria tipificação de terrorismo é uma questão bastante discutida. Nesse caso, seria especificamente terrorismo ou seria uma categoria à parte? Então perfeito. Essa daí é a grande questão. Toda vez que eu escrevo sobre pirataria política, é exatamente esse o ponto-chave, porque não é terrorismo.
Aliás, a denominação, até uma crítica que eu sempre faço, que a denominação pirataria política ela já é equivocada, porque, como até a gente já abordou aqui, a pirataria tem finalidade privada. Então, ela não tem nada de política. Só que assim, então ficaria a pirataria ligada ao terrorismo. Então, tem a pirataria mais outro tipo, que é o terrorismo. Então, são duas práticas, só que duas práticas associadas, diferentes e associadas. Doutor Werner, inclusive, até puxando um ponto específico que contava aqui no intervalo, a respeito de uma atuação do Greenpeace, e que é uma discussão exatamente sobre como se classificaria isso. Mesmo o conceito de pirataria é um conceito difícil, não é um conceito sempre unânime. A pirataria ela tem que ter fins privados, mas a Convenção não fala o que é um fim privado. Ela apenas fala que de privado não é de Estado. Então, há situações e situações. Por exemplo, se um barco de guerra pratica um ato contra outra embarcação, e quando ele está ainda sob o controle do Estado original, isso é um ato de guerra, então é um ato de pirataria. Mas se a tripulação se amotinou e tomou o controle do barco de guerra e quer apresar um outro barco para pedir resgate, nesse caso é um ato de terrorismo. E há situações de Greenpeace bem difíceis. Por exemplo, o Greenpeace já houve situações em que ele tentou, por ativismo ambiental, ingressar em uma embarcação não permitido com a própria embarcação, para depredar a embarcação que ele ia despejar de estoques, por exemplo, e foram apresados e foram julgados por uma corte belga como pirataria. Sim. E há situações, por exemplo, como no Santa Maria, que a tripulação se amotinou e trouxe ao Brasil, contra o Salazar, etc., no regime, e houve aviso do político. Nesse caso, não houve pirataria, porque, além da questão de não ser um fim privado, não foi embarcação contra embarcação. Foi uma própria embarcação. Agora, nessa situação específica, considerou-se que a finalidade política contra um governo ditatorial, isso não é privado, mas um ativismo ambiental seria privado. É um conceito difícil de se abordar caso a caso. Aqui eu vou pegar justamente um outro exemplo, e aqui não vai nenhum viés não vem ao caso propriamente se é certo ou errado, a questão não é essa, mas pegando novamente a atividade do Greenpeace do ponto de vista legal, com relação àquelas interceptações que são feitas por embarcações da organização em relação a baleeiros, por exemplo. Uhum. Como fica nessa situação? Também não é considerado pirataria? Como seria isso? Bom, é um ato de embarcação contra embarcação, visando dificultar a navegação, ou seja, um apresamento da embarcação de uma por outra. O que vai definir se isso é uma pirataria ou não é o entender se é fim privado ou não. Se se entender que fim privado é para ferir receita, para ferir renda, lucro, nesse caso não é fim privado, não é pirataria. Se se entender que fim privado é aquele que não é de Estado, que é um fim não ligado à atividade de um Estado soberano, nesse caso o fim é privado e seria pirataria. Me parece que a tendência seria entender que isso não é um fim privado, mas não há uma jurisprudência uníssona no assunto. Tá? Pelo contrário, decisões divergentes em ambos os sentidos. Voltando ao filme, que é um certo exemplo que nós temos aqui, pelo menos uma certa referência, o retrato que é apresentado justamente é daqueles piratas como sendo pessoas que são pescadores, especificamente pessoas de uma região notoriamente carente, que é uma coisa da própria Somália. Mas esses números que indicam uma grande quantidade, o levantamento fala que os ataques eles renderiam aos piratas 700 milhões de dólares. Essa quantia de dinheiro ela não coincide muito bem com essa imagem. O que é que acontece na realidade pelas pesquisas que são feitas até agora? É a má distribuição desse dinheiro. Na verdade, assim, essas pessoas que a gente viu no filme, esses piratas que aparecem lá, eles são recrutados por um senhor da guerra que domina uma determinada região e é esse senhor da guerra que fica com essa quantia em dinheiro. Tanto que tem até alguns fatos que são bastante curiosos e tal, porque assim, tem determinadas regiões da Somália que, por uma foto aérea, a Somália, em muitos lugares, ela é totalmente escura à noite e não tem iluminação pública. Por conta de falta de estrutura do próprio Estado. Mas os locais onde são dominados por senhores da guerra, esses são plenamente iluminados. Porque eles mantêm toda uma região. Só que uma forma de impor o seu domínio sobre essas pessoas é não distribuir essa renda. Eles ajudam, assim, pagando de uma certa forma por esses serviços, mas desde que a pessoa nunca enriqueça para sempre poder ser usada como um soldado a favor da pirataria, né? Um possível soldado. Mais ou menos como acontece em relação a outras formas de crime, narcotráfico. Sim, mesma coisa. É uma milícia a bordo. Sim. Olha, eu tenho um dado aqui também, o Escritório Marítimo Internacional, que é ligado à Organização das Nações Unidas, diz que o Sudeste Asiático se tornou a região mais procurada
pelos piratas. O dado é o seguinte: 120 mil embarcações passam por lá por ano, 1/3 do total mundial. Falamos especificamente da Somália. Aqui há um deslocamento também dessa preferência, dessa zona de atuação do Sudeste Asiático, especificamente em relação a esse crime? Então, no caso do Sudeste Asiático, até estudando esses dados todos, na maioria dos casos, e todos, assim, a grande maioria desses casos, é muito raro lá a pirataria mesmo, que é cometida em águas internacionais. O mais comum no Sudeste, na parte da Ásia mesmo, Filipinas, sul da China, às vezes até Índia também, é a pirataria que não é pirataria, é o roubo armado a navio, que é a modalidade que é praticada em porto, com o navio ou ancorado, então ele já está no ancorador, por isso ele seria mar territorial, segundo a Convenção de Montego Bay, ou ele já está até aportado já. Nesse caso, é um roubo armado ao navio, um problema interno do Estado. Na grande maioria dos dados, ele é, na verdade, um roubo armado ao navio, não pirataria. São alguns casos de pirataria. Na verdade, até o que várias pesquisas assim já demonstram é que a pirataria está migrando agora da Somália, que ali é a região do Chifre da África, para o Golfo da Guiné, que é o outro lado da África, que é a parte da Nigéria, Camarões, Benin, que por conta logo das manobras, né, de governança feitas do combate à pirataria marítima na Somália, está havendo uma migração para essa parte, para o outro lado da África, que é também uma zona, assim, vamos pensar assim, geograficamente muito favorável, por conta que ela é uma rota marítima muito grande, não tão boa quanto do Chifre da África. Mas é muito importante também. Como fica a questão dos seguros? Naturalmente, a pirataria movimenta uma indústria significativa e o do seguro é uma delas. Além de cláusulas contratuais que preveem a pirataria eventualmente e distribuem esse ônus ou esse custo, esse risco é coberto por seguros que podem ser mais caros quando a embarcação navega por áreas perigosas. Além dessa indústria de seguro, há também a indústria de armamento e de empresas de segurança privada. Sim. E aí talvez seja um dos motivos de diminuição dos eventos no Chifre da Somália, por exemplo, porque naquela região tem se investido muito em escolta armada para embarcações. Então, naturalmente, é uma indústria também que, inclusive, tem ISO. Já existe uma ISO específica desse tipo de empresa. Há alguns anos atrás, a IMO, em lugar da ONU, ela fortemente desaconselhava armas a bordo. Depois ela passou a não se opor. Agora ela diz que não nem recomenda nem desrecomenda, mas já tem uma série de diretrizes de como contratar uma boa empresa de segurança a bordo. Existe até uma questão técnica sobre a existência de armas a bordo por uma série de perigos e até a falta de adequação em relação às embarcações para ter esse tipo de material a bordo se não for uma embarcação de guerra. Exatamente. A embarcação não tem um design, como uma embarcação de guerra, próprio para, por exemplo, guardar armas. Ela não tem um design próprio como zona de visão, mesmo para tiros. É comum você ver na internet alguns vídeos de tiroteio, de retaliação de tentativa de pirataria, em que você quase não enxerga onde está o pirata. Porque a embarcação não foi feita pensando num ponto de observação para retaliação e pirataria, ela é feita com costado. Então, de fato, é uma situação difícil ter armas a bordo, especialmente se pensar no caso de eventual motim. Um motim com armas a bordo, então é por isso que a embarcação, ela, em tese, tem que ter um local para guarda de armas reservado, porém esse local reservado não é o ideal. E tentam-se uma série de medidas não letais e o uso de armas de fogo é sempre a última medida. Além disso, treina essa tripulação com protocolos de segurança, de se isolar numa área específica da embarcação, de responder com sinais sonoros, de responder com sinais de água, com água, e eventualmente utiliza a arma de fogo no último caso. Qual é o prejuízo mundial no que é possível mensurar com relação a esse crime, com relação à pirataria? Alguns anos atrás foi cotado por uma organização não governamental, né, que é a Oceans Beyond Piracy, que era de 7 bilhões ao ano, o custo para o mundo para, vamos dizer assim, combater a pirataria marítima. Esse custo já foi reduzido para 3,5 bilhões em 2014, se eu não me engano. Caiu na metade. Até eu acredito que assim, essa redução é por conta da diminuição de efetivo militar na costa da Somália, que era providenciado pela OTAN e pela EUNAVFOR, né, que é a Força Marinha da União Europeia. Eles diminuíram esforços por conta de crise econômica mesmo, o alto custo, os vários projetos até de intervenção vamos dizer assim, em terra da Somália mesmo. Então retiraram muita tropa de lá.
ainda continua em franca assim, queda, vamos dizer assim, a prática desse delito na Somália. Então, sinal que a governança está funcionando. Apesar de retirar esforços, está funcionando o que foi implementado lá. Mas um fator, talvez, que seja o determinante para essa queda, essa grande queda, é até o que o Dr. Werner comentou, das equipes de segurança a bordo do navio. Aliás, elas usam até como slogan que nunca nenhum navio com uma equipe de segurança armada contratada a bordo do navio foi alvo de piratas, foi tomado por piratas. Então, assim, eles têm um índice que ninguém consegue combater, que é de 0%. Assim, ninguém, é 100% de eficácia. Então, tem 0% de chance de se tomar um navio com uma empresa dessa. Só que tem todos esses problemas na contratação dessa empresa. Tema antigo, como já dissemos logo no início do programa, que já vem talvez desde os primórdios da navegação e, como os senhores deixaram bem claro, muito possivelmente é um tema que estará sempre na pauta, infelizmente, embora tenhamos a boa notícia de que há uma redução de qualquer forma. Quero agradecer muito a presença de ambos. O nosso programa Direito Sem Fronteiras de hoje fica por aqui. Tivemos a presença do mestre em Direito e especialista em Segurança da Navegação, Nelson Esperanza Filho, e também a Werner Risk, especialista em Direito Marítimo, integrante da Associação Brasileira de Direito Marítimo. Agradeço muito mais uma vez a participação de ambos aqui nos nossos estúdios. E você, amigo da TV Justiça, acesse o nosso site tvjustiça.jus.br para mais informações sobre esse e outros programas da TV Justiça. Até o próximo. Tchau!